Apocalipse capítulo 3, nós vamos ler o verso 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Pai Celestial, te damos graças pela vida que o Senhor tem proporcionado a cada um de nós. Te agradecemos por esta palavra e pedimos que o Senhor ajude o seu povo enquanto vou pregar, que a sua palavra seja vivificada em nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, muito obrigado. Vamos comentar um pouco na mensagem A União Invisível da Noiva, onde o irmão Brana fala sobre grupo ilegítimo. O parágrafo 57. Desculpe-me, que muitas vezes a gente trata dos assuntos e logo tem alguma coisa na mensagem que mexe naquilo também, mas não vou tratar muito disso. Agora, ela, como mulher, se está casada com Cristo, a palavra, ela não pode estar casada com uma igreja denominacional ao mesmo tempo, porque está sujeita por isto. Ela não poderá viver com ambos esposos ao mesmo tempo. Eles são contrários um ao outro. Um é enviado de Deus e o outro é feito pelo homem. Assim sendo, eles são contrários. Ele disse: seja toda palavra do homem uma mentira e a minha seja verdade. Deus disse isso. Tão contrários são um do outro, quando a lei foi com a graça, como Paulo fala aqui. 58. Um deve estar morto para ter o outro, e se ela trata de misturá-los, será chamada adúltera. Oh, pense nisso. Nova York, Arizona, através da nação, pense nisso. Deus disse que se trata de estar com os dois ao mesmo tempo, será chamada adúltera. Que adúltera pode entrar ao céu? Se casaria Deus com uma adúltera? Com certeza que não. Ele nos pediu que não o fizéssemos. Ela será chamada adúltera. Então seus filhos, se ela é uma adúltera, seus filhos são ilegítimos. Legítimos? Legítimos a quê? Não à igreja, mas à palavra.
ela é ilegítima. Eu quero apenas aplicar alguns pensamentos que nos cabe aqui em comparação, para vermos que quando nós aceitamos esta mensagem do profeta, nós saímos de um grupo. E naquele grupo que nós estávamos, nós não críamos que o grupo era um grupo ilegítimo. Nós críamos que era um bom grupo, porque fazíamos parte daquele grupo. Então nunca podíamos pensar que onde nós estávamos antes de aceitar a mensagem do profeta era uma igreja adúltera. Por quê? Porque nós fazíamos parte daquela igreja. Nós tínhamos aquela igreja como tudo para nós. Era o lugar do nosso aconchego, era o lugar da nossa oração, era o lugar das nossas vigílias. Quantas vezes eu fiz isto de 68 a 70, dentro da denominação. Quantas vigílias, quantas orações. Mas a gente não cria que o grupo era ilegítimo. Nós críamos que é o grupo de Deus. Não críamos que era uma prostituta, uma adúltera. Mas críamos que era um lugar para nós viver. Contudo, quando a revelação da mensagem do profeta chegou, nós pudemos ver que o lugar que nós estávamos era filha de uma denominação. Uma denominação produz outra denominação. A mãe denominação produz filhas denominacionais. Então, nós estávamos numa filha da mãe naquele tempo, certo? E não pensávamos que aquela igreja estava em adultério. Achávamos que ela estava tudo bem. E estava em adultério a igreja. Por quê? Para começar, a crença dela não era de acordo com a palavra, com a Bíblia. Nós ficamos sabendo isso pela revelação da mensagem do profeta. Quando nós tivemos as eras da igreja na mão, nós ficamos sabendo o que era a era de Laodiceia. Domínio dos povos. E isso até hoje, você pode ver, eu mesmo lamento pelos professores. Porque no meu tempo, ainda um professor me pega uma varinha de bambu e me dava uma varada. No meu tempo, na ditadura. Mas, depois que entrou a democracia, então abriu mais o direito dos povos. E aí, um professor sofre, vai ter que tomar até remédio controlado. São os que sofrem por tomar conta de um grupo ilegítimo ao estudo, ilegítimo à profissão. Eu creio que os professores sofrem com isso, pois eu tenho filhos na escola e a gente vê a ilegitimidade desses meninos, dessas meninas, para um estudo tão fraco. O estudo tornou tão frágil para todos nós, que a matéria que eu sabia e aquilo que eu fazia, as contas que eu fazia, a aritmética, a matemática que eu fazia por volta do ano 60, muitas vezes meus filhos hoje têm que estar na sétima série para poder fazer o que eu fazia. Tem coisas que eles sabem também que eu não sei, mas aquilo era mais maduro, mas a meninada era mais obediente e a lei, por ser uma ditadura, era mais rígida, então estava muito bem deste lado. Mas ninguém gosta de ditadura. Não é bom um professor da ditadura, não é bom um pastor ditador, não é bom um marido ditador. Ninguém gosta de um ditador. Por quê? Para começar, estamos na democracia, também não legítima.
Porque se a democracia dá um direito, ela dá o direito para a pessoa fazer algo e logo dá o direito para defender a pessoa que fez a coisa errada. Também dá o direito. Então são coisas que a gente vê que você tem hora que não tem direito se você não quiser levar as suas crianças depois da 5ª série, se você não quiser, eles vêm na sua casa. O conselho tutelar vem e você é obrigado. Então, é uma falsa democracia. Para isso se vê também. A gente, quando recebe a liberdade do Espírito, a gente tem a liberdade de escolha. Esta é uma verdadeira democracia. Você tem uma verdadeira liberdade de escolha, você tem a sua liberdade de opinião, também tem na democracia. Mas tem opinião que você não pode manifestar. Então a gente vai ver que vai formando sempre um grupo de filhos ilegítimos na escola. E tem hora que temos um grupo de professores também ilegítimos. Nós temos um grupo de membros na igreja ilegítimo, mas temos também um grupo de pastores, obreiros, diáconos ilegítimos. Este é o problema que afeta a nação, porque a família não age de uma maneira legítima no casamento. O pai, a mãe não age de uma forma legítima. O pastor, a igreja não age de uma forma legítima. Então, nós formamos um grupo ilegítimos. Sempre. E nunca cremos. Se alguém disser, o filho não é legítimo, você vai e faz o DNA. Então eu quero provar para você que é legítimo. Na palavra, se você disser para eles, seu pensamento não é legítimo, isso faz de você um filho ilegítimo, crendo em Santíssima Trindade. Isso faz de você um filho ilegítimo, não um filho de Deus. Ele já é ilegítimo. Se tirar o sangue, o DNA, que é Novo e Antigo Testamento, que é o urim e o tumim de Deus, se colocar em teste com o pensamento, com a atitude, com as ações das pessoas, dos membros de igreja, você vai ver que aquilo não passa pelo urim e o tumim. O urim e o tumim vai dizer para eles, vocês são membros ilegítimos. Creio, 2 deuses, 3 pessoas na divindade, ou 2 pessoas na divindade, e nunca consegue ver Pai, Filho e Espírito Santo na única pessoa da divindade, como o irmão Brana ensinou. Irmão Brana diz, tem muitos que creem que Deus é como o seu dedo. Eu sempre refiro a isso. Irmão Brana fala nisso, mas irmão Brana nunca diz que Deus é como os seus 2 dedos. Ele quis mostrar para nós que Deus não é como o seu dedo, como sendo só Jesus. Porque tinha que ter o Pai, que o gerou, que mora nele. É isto que o irmão Brana quis ensinar. Mas as crendices e os ensinadores, os mestres ilegítimos, passam a olhar naquilo e ver. Bom, se o irmão Brana diz que Deus não é como o seu dedo, então Deus é 2 pessoas. Aí forma um grupo ilegítimo. Agora já estou falando dentro da própria mensagem. Isso vai formando grupos ilegítimos. Em todos os lugares tem isso. Não é questão aqui de Criciúma. É questão do mundo. É questão dos professores. É questão dos alunos. É questão dos membros de igrejas. É questão de nós, os pastores, obreiros, diáconos, apóstolos, evangelistas, mestres.
Nós é que somos os culpados de ter grupo ilegítimo. Temos que fazer o teste sempre com o grupo através da palavra. O sangue faz o teste do DNA. Talvez um fio de cabelo faz o teste do DNA. É muito importante isso. E nós temos uma mensagem, uma palavra tão forte, tão tremenda, e nós não conseguimos passar no teste da palavra. Então, de uma forma ou de outra, a gente acaba sendo um filho ilegítimo. Sou um bom filho, sirvo a Deus, eu oro, eu prego, mas no tocante à legitimidade de eu ouvir a palavra e me submeter ao mandamento da palavra, então eu me torno um ilegítimo, um pastor ilegítimo. A irmã Brana entra assim, porque eles negam a palavra de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Como o profeta disse que eles seriam. Parágrafo 61. A união invisível da noiva. O matrimônio é a instituição mais velha do mundo. O matrimônio foi desempenhado primeiro e instituído no jardim do Éden. E aquilo foi tão bem feito que Deus não criou a mulher, mas criou o homem com a mulher dentro dele. Irmão Brana diz, nós temos que aprender com o irmão Brana, que era uma vergonha para Deus fazer uma mulher. Qual o motivo? Porque ela é ruim? Não. Porque Deus sabia que ela ia cair. E você vai, mas Deus fez o Adão, ele caiu. A questão não é isso. A Eva caiu com a palavra de Satanás. A Eva caiu com aquela conversinha da serpente. Adão não. Adão caiu, mas caiu certo. Adão caiu com a sua própria mulher. Adão caiu com a sua própria costela. Mas Eva caiu. Estava mostrando que muita gente cai não com a costela, como Adão caiu, mas como a mulher, a igreja cai, não com a costela, não ouvindo Cristo, não a mulher ouvindo Adão, mas a mulher não ouvindo Adão, a igreja não ouvindo Cristo, a igreja não ouvindo o pastor, dentro da palavra, que se o pastor também, ele pertence a um grupo de ministros ilegítimos, a igreja não tem que ouvir. Cada um no seu lugar. A gente tem que ver isso. Então, o matrimônio é tão perfeito que é uma instituição mais velha. E quem fez isso foi Deus. Mas ele tirou certo. Você viu, nota o que Deus fez. Ele criou o homem, diz Gênesis 5:2. Macho e fêmea os criou. E os abençoou, e chamou pelo nome de Adão. Não chamou pelo nome de Adão e Eva, e chamou pelo nome de Adão, porque Deus tinha criado a mulher dentro do homem. A irmã Brana vem e mostra, quando este homem original, ele tinha natureza feminina e masculina. Mas Deus também não queria que ele vivesse só. Mas Deus não tirou uma costela de outro para dar para ele. Deus não pegou a costela da lioa para dar para ele. E assim por diante. Deus pegou a costela dele. Porque ali estava a mulher. Então, a vergonha, a decepção que o irmão Brana disse, que Deus não podia criar uma mulher, é só por isso. A questão é essa, porque ela ia cair. E ela ia cair não com o marido. Uma mulher não cai com o marido, nem no início. A mulher não cairia com o marido. Mas ela não sentiu atração pelo marido, porque a serpente foi quem a ensinou esse ato.
e ela passou a sentir atração pela serpente. Vocês notam que em Gênesis 3:16, 3:15 e 16, Deus já vem e põe uma sentença sobre cada um. A serpente rastejará sobre o seu ventre. Pode ser a sua comida todos os dias. É porque ela andava em pé, então ela recebeu uma sentença de maldição. Rastejará. Essa serpente que você vê aí, ela é só uma demonstração. Não é ela. Ela apenas é uma demonstração daquela que andava ereta. Isso daí é claro que o irmão Brana explica sobre estas coisas. Mas aquela mulher recebeu uma sentença por não ouvir o marido e ouvir a serpente. Por não entrar em contato com o marido. Já pensou bem, se Eva entrasse em contato com Adão, ela ia ter um filho. Mas ela não entrou em contato com Adão porque Adão não conheceu as suas zonas erógenas. Não conheceu suas partes sensuais. A serpente sabia de tudo aquilo. Então, a queda veio exatamente por isso. A palavra da serpente para uma mulher, talvez o marido nunca diz: oh amor, você é uma gracinha, você tem olhos de pombinha. Aí encontra um homem lá fora, essa é a serpente, que olhos você tem, alguém já te disse que seus olhos são bonitos? Então o que é isso? É a serpente. Você vê a serpente naquele homem, querendo falar uma coisa, mostrar uma coisa que nem o marido falou naquilo. Então a serpente, o amante, ou os que tentam ser amantes, esses sabem muito mais. Eles são mais profundos nisso. Aqueles que leem seus livros sexuais, eles são muito mais para frente do que aquele que não lê nada. Ele sabe muito mais coisas. Desperta a sua mente. E aí vai a perversão, cada dia se perverte mais, porque vai se tornando ilegítimo, e o ato correto vai se tornando ilegítimo, e vai se tornando homem com homem, mulher com mulher. Porque vai se tornando também um grupo de atos ilegítimos. Porque a pessoa em si mesmo já formou uma natureza ilegítima. Mas ninguém para com isso também. Você pensa que se prega contra os homossexuais? Não, isso daí está na Bíblia que eles teriam que existir. Querer salvar todos os homossexuais, dizer: olha, nenhum homem mais tem esse problema, nenhuma mulher mais tem esse problema, tudo agora é legítimo. Isso é falso. Você faria da Bíblia mentirosa. A Bíblia já mostrou para nós que existiria também os grupos ilegítimos de homens e mulheres com naturezas ilegítimas. Como é bom, não é? É bom, todo o assunto da palavra é bom. Então, a gente tem que perceber que tipo de ilegitimidade rege nossas ações, nosso olhar, nosso falar, para que possamos trazer tudo no centro, no lugar correto, onde podemos glorificar a Deus. Então a sentença veio para a serpente: rastejarás. A sentença veio para a mulher. Ela não precisava dar à luz com dores. Agora a sentença veio. Oh, mas ela nunca participou de um parto sem dor. Mas ela falhou, depois da falha que veio a sentença. Foi depois do erro que veio a sentença. Agora, com dores dará à luz filhos. E outra coisa que é mais profunda e faz da mulher legítima: o seu desejo será para o seu marido. E ele te dominará. Então, ali faz a mulher legítima. O seu desejo. Você agora
Você teve um desejo para com a serpente despertou um desejo em você, mas agora o seu desejo será para o seu marido. Deus trouxe tudo aquilo para um lugar correto, para uma legitimidade. Quer dizer, a ação, o ato sexual normal é correto entre qualquer crente, desde que seja homem e mulher. Casamento conforme a Bíblia, desde o princípio. Bem, o matrimônio é a instituição mais velha do mundo. E aí você vê o seu casamento com Deus. Também, quando Deus está fazendo aquilo, irmãos, lá no princípio, nós estávamos nele em todo o decorrer das eras. Nós estávamos nele antes do princípio, estávamos nele. Após o princípio, estávamos em Deus, somos filhos de Deus. Já estávamos nele, então tínhamos que ser expressados. Por isso, a mulher de Adão estava nele. A mulher de Cristo está nele. O que Adão era? O homem natural. O que Cristo era? O homem espiritual. O que Adão era? O homem da terra. O que Cristo era? Segundo Paulo diz, o homem do céu. Esse é do céu. Um do céu, outro da terra. Conforme o terreno são todos os demais terrenos. E conforme o celestial, são todos igual ao celestial. Por quê? São filhos. Tanto do terreno, você carrega a natureza, você carrega a filiação, você carrega a paternidade, tudo do terreno. Como também você carrega a filiação, a paternidade do espiritual. Este é o nosso matrimônio. Nossa união com Cristo através da palavra. Bom, eu estou unido com Cristo através da palavra. Sim, estou casado. Mas eu vou me encontrar com Ele? Por certo que vou me encontrar com Ele. Eu estou casado apenas através da palavra, que a palavra diz para mim quem é Ele. A palavra daquele moço que chegou para procurar a filha de Labão, aquela palavra que chegou para procurar a moça para casar com o filho de Abraão, aquela palavra era legítima. E a moça se agarrou naquela palavra, largou a família, que é a denominação. Ela era legítima na família. Mas agora, para acompanhar um homem que deu a palavra, quem é que quer casar com você? Ela não viu, foi amor à primeira vista. Quando ela estava no campo, que ela viu que Isaac também veio no campo. O irmão Brana faz o papel direitinho disso daí para nós, desse casamento. Diz que assim como Isaac saiu da casa do seu pai, veio ao campo para encontrar com Rebeca, que tinha saído também da casa dos pais. Saindo daqueles pais naturais agora, para encontrar com o seu marido, que era de outra nação, assim a igreja. Você saiu para encontrar com um Deus que é celestial, e você está recebendo a sua palavra agora, mas o rapto te leva ao encontro dele. Onde? Nos ares. Irmão Brana mostrou o campo sendo nos ares. Que Jesus descerá nos ares e a igreja subirá ao encontro dele nos ares. Amém. Bom, aí que o irmão Brana no 62, a união invisível da noiva, ele diz: a uma mulher é confiada com certa característica que não deve profanar. Uma mulher é confiada com isso. Não há uma criatura na terra como a mulher. Não há uma fêmea canina, não há uma fêmea de nenhuma classe confiada com essa característica com a qual a mulher está. A mulher nem mesmo estava no princípio da criação, porque Deus sabia que ela cairia.
Por isso ela não estava no princípio. Deus não disse, agora eu vou fazer Eva. Não. Deus fez Adão e a Eva já estava nele. Ela vai cair porque ela é parte sua. Por isso que ela vai cair. Então, ela é parte sua. Depois, se você quiser redimi-la, você aceita ela e a redime. E, como dizer, você é parte minha. Se você cai, eu venho e te redimo. Agora, Deus sabia que o homem ia cair. Deus sabia. Mas que o homem ia cair exatamente com uma mulher que era a natureza dele. E o problema da Eva era cair com uma pessoa, que a serpente era uma pessoa, que não era da natureza dela, era da natureza animalesca, diz o profeta. Então, ela caiu, a mulher caiu com um animal. O homem caiu, mas caiu com a própria esposa. A mulher caiu com um animal. Então, por isso, Deus não a fez. A parte, ela está feita nele. Por isso, ela é encontrada nele. Ela tem que estar guardando os requisitos que Deus tem em sua palavra. Vamos partir para a igreja. A igreja guarda a palavra dele. Tudo que ele diz, porque a igreja é parte dele. Nós somos redimidos por ele. Ele nos tomou, não bonzinho. Nós, os gentios, éramos uns idólatras, diz o profeta, com pau na costa. Que sempre que um gentio faz é carregar um andor. Sempre ele carrega alguma coisa. E irmão Brana veio e mostrou. Esse é o tipo de gentio. Mas Cristo veio e morreu para salvar cada um de nós. Por quê? Estávamos nele. Ele não pode salvar a mim se eu não estava nele. Por isso ele não pode salvar uma semente da serpente. Ele não tem jeito de salvar. Porque ele salvar, redimir, é comprar de volta uma coisa sua que você perdeu. Você compra de volta. Agora, Deus não perdeu a serpente. Ele não tem que redimir a serpente e nem redimir filhos da serpente. O profeta prega isso na mensagem sobre a semente da serpente. Ele não veio salvar filhos de Caim. Ele veio redimir seus filhos. Aqueles que em Adão caiu, não aqueles que vieram da serpente com Eva, mas aqueles que vieram de Adão e caiu. Mas tem gente que caiu? Tem. Nós somos representados no homem Adão, natural, no homem Abel, natural. Perguntas e respostas sobre os selos, irmão Brana fala sobre isso. E somos representados em Sete, o espiritual. Sete foi dado em lugar de Abel. Deus nos deu Cristo no lugar deste homem carnal, dessa mulher carnal. Deus nos deu Cristo. É isso que nós encontramos a nossa legitimidade. Nós estamos caídos agora para a palavra. Não da palavra, mas estamos inclinados para a palavra. E nós temos que mostrar a nossa natureza. A igreja tem que mostrar a sua natureza. Ela também é diferente de todas as fêmeas. Ela é diferente. Isso daí teria que ver por que a mulher deu lugar à serpente. Por que não deu lugar primeiro a Adão? Deu lugar à serpente. Por que a igreja não dá lugar primeiro a Cristo? Dá a um pensamento denominacional, a uma atitude denominacional, a credos, a dogmas. Ela não dá primeiro seu lugar a Cristo. Cristo não tem preeminência, primazia na vida da igreja, exceto na sua igreja, nos seus filhos, que têm legitimidade. Amém. Escuta aqui, ó. Todas as demais fêmeas não poderiam cometer adultério.
Ela é a única que pode cometer adultério. Isso aqui é só o profeta para ensinar. Ela é a única que pode cometer adultério. Nenhuma outra fêmea pode cometer adultério. Se ela houvesse sido feita como o original, isso não haveria sido complementário para a grandiosidade ou a grandiosa sabedoria de Deus. Se ela fosse feita original. Então nós temos que entender que como igreja também, nós fomos colocados dentro. Nós estávamos dentro de Cristo. O original, a esposa, está dentro do marido. Os membros do meu ministério estão dentro do que eu prego. Os membros do ministério do Papa estão dentro do Papa. Vocês podem ver, eles vão à missa todo dia mais do que nós vamos à igreja. Eles rezam bastante. Por quê? Eles são de dentro do Papa, eles são daquele ministério. Os membros do meu ministério são de dentro do que eu prego. Os membros do ministério da Santíssima Trindade são de dentro dos pastores que têm esta semente da Santíssima Trindade. Está tudo lá dentro, eles pertencem àquele ministério, eles são lá de dentro, eles são subjugados àquilo, eles amam aquilo, eles dão a vida por aquilo. E os que crê nessa mensagem do profeta, dá vida pela mensagem do profeta, dá vida por esta revelação. Tem gente que é de dentro da primeira e segunda etapa, eles pertencem à primeira e segunda etapa, eles nunca vão sair de lá, eles estão dentro dos pastores da primeira e segunda etapa, que não conseguiram receber a revelação do sétimo selo, dos 7 trovões, do novo nome, do último eleito que já entrou e do rápido que está por vir. Aleluia. O eleito está dentro de um ministério, dentro daquele ministério de Brana, que revelou os selos, que revelou o novo nome. Os eleitos estão ali dentro. Os que não combinam com o meu ministério, porque nunca foram de dentro do meu ministério. Eles nunca nasceram dentro do meu ministério. Os que têm opiniões à parte, é porque nunca vieram de dentro de mim. É assim com marido e mulher, assim é Cristo e a igreja. Se isso não for certo, é em vão pregar o evangelho. Porque é a Bíblia que fala isso daí. É lá de dentro, queira ou não queira, sou lá de dentro. E eu não posso aceitar outra coisa, porque eu sou lá de dentro. Eu sou de dentro do rapto que acontecerá. Por que o rapto virá? Porque eu sou de dentro do rapto que virá. Porque eu sou de dentro daquela vinda do Filho do Homem no Monte Pôr do Sol. Porque eu estava lá também. Eu sou semente daquilo ali. Eu nasci daquilo ali. Eu vim de dentro daquilo ali. Muitas vezes as pessoas não dão certo. Precisa de ver, meu Deus, eu não vim de dentro. Não vim lá de dentro, tem que sair lá de dentro. Eu tenho que ser, a igreja diz, eu sou a mulher de dentro de Cristo. Qual aquela mulher de dentro de Cristo? Aquela mulher que sujeita a Cristo, que Cristo fala. Logo você joga desde o natural ao espiritual, joga para dentro da igreja também. E está tudo dentro, tem que estar dentro desse ministério. Qual pensamento vai prevalecer? Me diga que você não tem os seus pensamentos, que você não gosta dos seus pensamentos. Você gosta. Mas quando você está com Cristo, os seus pensamentos morrem. E o que vai prevalecer agora são a mente de Cristo. Que vai prevalecer. Não é mais você. Se você prevalece ali, não está certo. Eu tenho pregado isso a vida toda e eu tenho visto não dar certo na vida das pessoas. Eu prego a vida toda, irmão Brana pregou a vida toda que a mulher não devia cortar o cabelo e a vida toda, irmão Brana reclamou. Meda, cada dia tem mais irmã com o cabelo cortado. E ele pregou a vida inteira, e eu prego a vida inteira, esse tipo que a Bíblia diz, Paulo pregou sobre isto, falou sobre isto, Jesus falou sobre isto, irmão Brana veio e falou sobre isto, eu prego sobre isto, isso está lá dentro.
Há uma submissão. Agora você quer ver o que é um membro dentro de Cristo? Não é bom ter a nossa esposa que sujeita a todos os nossos pensamentos, quando os nossos pensamentos são de acordo com a palavra, são de acordo com a verdade. Não tem todos... A nossa família está ao redor daquele pensamento. Temos a nossa esposa amando aquele pensamento. Quando não dá certo com o nosso pensamento, não é uma luta para nós, os homens. É uma luta. E você pensa que Cristo vai tolerar nós, homens e mulheres, com pensamento na sua palavra, fora do pensamento dele, que foi Deus pensou através de Branham. Aí eles fizeram o hino, mas eles não creem nele. Deus pensou, o profeta falou e eu creio. Sabe quem fez esse hino? Gente da ressurreição isolada. Deus nunca pensou que o irmão Branham vai morrer, ressuscitar para pregar. Ainda, para trazer uma mensagem de rapto para nós. Deus nunca pensou nisso. Isto é o pensamento do homem. Não se submetem ao pensamento da palavra. Não se submetem ao pensamento de Deus. Certo? Mas aqui está, só por saber, eu só sou original, eu só sou legítimo nele. Você só é legítimo nele. A mulher só é legítima no esposo. A igreja só é legítima em Cristo. O membro só é legítimo naquele ministério. Não importa que ele vá para o inferno. Ele é legítimo naquele ministério. Ele é ilegítimo na palavra, no ministério de Deus, que foi Branham em carne, foi o ministério que Deus trouxe para nós na terra. A pessoa se torna ilegítima para Deus, mas ela é legítima naquilo que ela está vivendo. Entende? Ela é legítima. O irmão Branham diz, cão gera cão. Então, ele é legítimo, cão gerando cão. Mas o profeta diz, Cristo gera ungidos. Você não pode ver Cristo gerando cão. Nem você pode ver cão se submetendo a Cristo. Todas as demais fêmeas não poderiam cometer adultério. Ela é a única que pode cometer adultério. Se ela houvesse sido feita com o original, isso não haveria sido complementário para a grandiosa sabedoria de Deus. Isso daqui, irmãos, talvez muitas mulheres pensam, aí vocês pregam contra as mulheres. O profeta está dando o maior conselho. Ele está dizendo aqui que não tem nenhuma feita igual a mulher. Não tem uma fêmea feita igual a ela. Isso é um lado. Porque depois do outro lado do pecado, não tem também uma fêmea feita igual a ela. Não tem. Você vê na parte animal, nas aves, o macho é o mais bonito. O galo é bonito, que é a pequena galinha, aquele bonito galo. Você vê aquela leoa e aquele leão. Isso é o irmão Branham que ensina. Mas na raça humana, a mulher é bonita e o homem é feio. Esse é o lado. Não foi feito. Não. O que ela tem? Todas as demais fêmeas não poderiam cometer adultério. Você já pensou bem? Nenhuma fêmea, oh Deus, nenhuma fêmea do boi, do leão, de qualquer outro animal poderia cometer adultério. Só a fêmea de Adão. Só ela. Porque aquelas fêmeas só dão lugar a seus machos. Enquanto que a fêmea de Adão deu lugar até a um animal. Por isso as outras não podem cometer adultério. Elas não aceitam outro. E Eva aceitou outro. A igreja comete adultério porque ela aceita outro.
O membro comete adultério porque ele aceita outro pensamento. Vocês podem estar entre vocês mesmos com alguns pensamentos contrários ao ministério que vocês estão. Isso faz de vocês um grupo ilegítimo. O grupo legítimo é aqueles que encontram e falam do ministério de seu pastor. Oh, que bênção! Isso é maravilhoso para nós. Olha o que são esses trovões, o que é o novo nome. Como nós ficamos sabendo que o Cordeiro Santo do Trono, nós não sabíamos disso. Que coisa maravilhosa a mensagem desse profeta. Isso é bom demais. Você está em torno, mas quando você reúne também e forma uma conversinha com mais alguém, contrariando aquele ministério, isso vai mostrar que você é ilegítimo ao meu ministério. Agora me diga que eu estou errado. Aqui é natural e espiritual para combinar, senão não combina, não dá certo. É o irmão Brana ensinando isso aqui para nós. Sempre nós dizemos, a mulher esteja em submissão ao marido. Espera lá, mas agora entre nós e Cristo, nós somos a mulher. Nós somos a mulher. Entre nós e Cristo, nós somos a mulher. Estamos nós sujeitos à palavra? Eu quero que a minha mulher seja sujeita a mim, mas estou eu sujeito à palavra que me rege naquele dia, ao ministério que eu pertenço, ou eu tenho as minhas formas de crer, meus pensamentos divergentes daquele pensamento, da palavra, da hora que foi manifestada? Amém. Muito bom, viu? Muito bom. Eu não pensei em pregar nada. Simplesmente temos a mensagem que gostei, isso daqui é bonito, né? Bom. Bom porque é bom para mim tanto apanhar. Que a questão é só em cima da mulher e bater, não. Eu também sou mulher para aceitar Cristo. Porque Cristo é o macho. Cristo é o homem. Deus não é fêmea. O profeta pregou isso. Deus é homem, Deus não é mulher. O irmão Brana pregou desse jeitinho. Porque a igreja somos nós, e nós temos que submeter aquilo que Deus fala. Muitas vezes, por não submetermos ao que Deus fala, vamos tirar desde a minha casa para a vossa, por não submetermos ao que Deus fala, então temos a nossa esposa que não submete à nossa palavra. Eu estou começando na minha casa, até na sua. Porque a coisa é assim, falta de submissão. Isso tudo ensina, é exemplo. Falta de submissão minha à palavra faz com que eu também pague aqui, tendo contra mim aquela pessoa que eu amo, aquela mulher com quem casei, aquela com quem eu devo toda a minha vida, aquela que eu penso em fazer presente e futuro ainda. Ela é insubmissa a meu respeito, porque eu também sou um que gosto de me aparecer contrário ao que Deus pensa no dia. E me diga o que Deus pensa hoje. Se alguém sabe porventura onde Deus está pensando hoje, e se você não tem Deus pensando aqui para te falar, procure um lugar para você ouvir Deus pensando e falando. Agora isso é submissão. Submissão. Não importa, veio, ela foi feita um coproduto de um homem, mas porquanto foi moldada nesse lado, e ela também foi dada, a ela também foi dado um cargo sagrado de Deus para a redenção. Ela tem característica que não deve profanar. Se o lança perder, está violada por toda a vida. Isso aqui é fundo demais. Se ela lança perder, ela está violada por toda a vida. Se ela lança perder aquela característica que Deus deu para ela. Uma moça que perde a virgindade, ela está violada por toda a vida. Não tem jeito de voltar à virgindade, você já viu isso? Não tem jeito, perdeu. Ela está violada por toda a vida. Eu estou falando claro porque a coisa tem que ser assim. E muitas vezes nós deixamos ser violada a nossa virgindade espiritual através da serpente, através do intelecto de um homem, mesmo dentro da mensagem, quando não é pela própria palavra. É Deus quem tem que romper o ímã.
Quando você permite outra coisa romper o ímã, a sua virgindade espiritual, aquilo que você deve ser, pensar em Deus, agir para Deus, você deixa romper aquilo, você se torna uma pessoa adúltera diante de Deus. Porque aquilo foi dado entre você e Deus. Quando viola aqueles pensamentos, aquela revelação que o William Branham trouxe dos 7 trovões, do 7º selo, do novo nome, da terceira puxada. Irmãos, isso daí é quando você diz, agora você está sabendo muita coisa. Pois certo, a palavra tirou minha virgindade. Quem é a palavra? A palavra é Deus. Que virgindade é essa? Essa é a espiritual. Quando a pessoa não sabe daquilo, então é um mistério, a moça, aquilo para ela é um mistério, mas daqui a pouco rompe a virgindade, ou os olhos dela abrem. E não é o olho natural que abre, não, olhos do entendimento. Ela passa a ter olhos abertos, e que daqui a pouco, se tem um espírito errado nela, ela nunca parará com um homem só. Porque foi violada aquela parte tão importante. A igreja não deve deixar ser profanada, ser violada. Ela deve saber que você tem a virgindade, que só a palavra do dia, os 7 trovões rompeu minha virgindade. Os 7 selos revelados rompeu minha virgindade. A terceira puxada rompeu minha virgindade. O novo nome rompeu minha virgindade. Não sou virgem mais, mas sou da palavra. Aquela moça pode dizer, não sou virgem mais, mas sou do meu marido. Nós também somos a mesma coisa. Não somos virgem mais dos pensamentos, não. Não somos virgem mais. Olha, esse pensamento tem que estar aberto. Antes de conhecer o nome de Jesus Cristo, quando eu conheci, abriu o meu pensamento. Antes de conhecer o novo nome, meu pensamento estava fechado. Mas quando eu conheci, aquilo abriu. Aleluia. Que coisa boa, né? Eu creio que vocês vão ser beneficiados com essa mensagem. Escuta para mim encerrar. Ela tem característica que não deve profanar. Se o lança perder, está violada para toda a vida. Não importa quanto seja perdoada, não pode ser justificada. Que perdoada pode, mas não pode ser justificada, porque perdeu a virgindade. Saiu com outro homem. Ela pode ser perdoada pelo marido, mas não pode ser justificada. Eu tocarei nisto um pouco. Terei uma escritura aqui, nos poucos minutos. Ela pode ser perdoada por sua violação, porém não será justificada nesta vida. É sempre com ela, note agora, isso tem sido dado a ela. Pode ser perdoada, mas não justificada. Enquanto que nós somos perdoados, justificados, santificados, e Deus vem morar em nós. O que é isso? Um grupo legítimo. O ilegítimo não permite a palavra dominar, a palavra governar, a palavra entrar, fazer uma morada ali, se submeter ao pensamento daquela palavra. Oh, irmãos, eu sei que é duro, mas isso vem do natural ao espiritual. Isso vem, mas nós estamos aprendendo tudo isso aí, do natural ao espiritual. Eu preciso ser submisso a Deus, para que eu veja minha mulher submissa a mim. Isso é natural e espiritual. Se eu não tiver isso, já estou te dizendo, estou começando da minha casa. Irmão Branham diz assim, esse tabernáculo precisa de uma matança, começando na casa do zelador. Vai na casa do pastor até a casa do zelador. Precisa de uma matança. Então eu tenho que ver que a minha natureza tem que estar morta para Cristo viver. Oh, irmãos, esta é a igreja. Eu tenho ao meu lado sempre assim, minhas filhas.
Não vou deixar marido me mandar. Minhas filhas têm 12 anos. Eu falei, então você não casa. Porque quando for namorar, eu já falo para ele. Ela nunca vai te ouvir. Ela diz que não. E vou falar perto de você. Ela não vai te ouvir. Ele é assim. Vou ter que explicar. Eu a amo assim mesmo. Engole tudo na hora. Engole tudo. Não percebe o que vai dar lá na frente. E você pode engolir tudo isso aí. Depois você aguenta as consequências lá na frente. Deus te abençoará como um marido e como uma mulher que suporta a luta do dia a dia, as dificuldades do lar, as intempéries da casa, da igreja, mas que permanece como uma lei de Deus até que a morte me separa, até que eu seja arrebatado. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de parar e ouvir Sua palavra. Estamos agradecidos, Senhor, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. E o Senhor tem revelado a Sua palavra e nós cremos nela. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ajuda meus irmãos, ajuda nós, os pregadores, sermos submissos ao ministério. Assim como tem gente submissa ao ministério católico, espírita, batista, metodista, pentecostal, ajuda-nos a ser inteligente também e estar obedecendo e submetendo a mensagem da hora que nós cremos, Pai. Porque se não podemos nos submeter, somos obrigados a arrumar outros pastores para nós. Ajuda-nos nesta hora. O que é um pecado, um adultério, arrumar outro marido, diz a Sua palavra. Então, ajuda-nos pelo amor desta palavra que nós cremos, pregamos e vivemos, com toda dificuldade, por sermos mortais, mas amamos o Senhor. Queremos viver segundo a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.